Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos escutando? Boa noite, professor. Estamos sim. Que bom, pensei que vocês iam tudo para aquela palestra que o Mário saiu convidando vocês. Falei, puta vida, agora lascou, hein? 2 semanas seguidas de palestra, feriado, né? Pronto. Ele, fa- ele falou que era para quem tivesse aula fazer aula. Ainda bem, né? Mas vamos lá. Bom, feriadão, né? Super feriado de quarta até segunda, com um intervalinho na sexta, né? Só que no Brasil, né? Em São Paulo para fazer um negócio desses. Mas vamos que vamos. Pois é. Reta final, estamos aqui na reta final, tá? Hoje nós vamos falar os temas, né, das aulas 14 e da aula 15, né? Condensado as duas, né? Justo da semana passada, então eu condensei tudo num grupo de slides único, né? Para a gente falar dos temas. A gente vai seguir, né? A gente falou da parte da formalização, né, dos contratos administrativos, né? Agora a gente vai para a parte de execução e também da parte de questionamentos, né, de recursos e cancelamentos, se necessário. Então, esses serão os temas abordados na aula de hoje. Vamos colocar aqui para vocês. Hoje nós vamos iniciar, né? A gente terminou na última aula falando do processo de formalização, o que precisa ter, as etapas que precisam ser cumpridas, né, para formalizar o contrato administrativo, né, que é justamente a fase após o período da licitação, de ser apurado, né, quem que foi o vencedor e quem tem o direito, né, de firmar a contratação, tá? Então agora nós vamos para a execução. Então aqui, a legislação brasileira estabelece que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes pactuantes, né, a administração pública e o contratado, de acordo com as cláusulas estabelecidas nas leis e na norma, né, estabelecida na lei de licitação, que é a famosa 8.666. Essa daí eu tenho certeza que nunca mais vocês vão esquecer, né? Qual que é a lei de não sei o quê? Qual que é a lei do inquilinato? Qual que é a lei do divórcio? Ninguém vai saber. Qual que é a lei de licitação? Todo mundo vai lembrar dessa, né? Cada parte responderá pelas consequências da inexecução total ou parcial do contrato. Então, sempre lembrando, né, que embora seja, né, um contrato, né, de adesão, ou seja, né, não pode se discutir as cláusulas, né, ambos têm deveres e obrigações, né, a serem cumpridas, né, tanto o licitante, né, que é aquele que está demandando o serviço, né, ou o produto, né, que vai colocar lá os requisitos, né, para aceitabilidade, né, todas as regras, né, de aceitação, condição financeira e econômica, os padrões de qualidade, bem como a parte, né, que se interessou de participar e ganhou o processo de licitação, né, então ele vai ter que apresentar todas as garantias, né, que vai ter a condição econômica financeira, né, necessária para suprir aí o atendimento, que vai entregar dentro do padrão de exigência e qualidade, né, que foi estabelecido, né, que vai estar cumprindo tudo que a gente mensurou, né, e mitigou referente às cláusulas contratuais, né, que não são poucas. É o que dispõe, então, o artigo 66 da Lei de Licitações, né? Então, o artigo 66 diz: o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, né? Então, a partir do momento, né, que foi feita a adjudicação, né, foi feita a celebração aqui do contrato, né?
tanto o Estado quanto o contratado, né, ele tem lá suas obrigações a cumprir, seus deveres, né, e ambos, né, podem ter consequências pela inexecução dos mesmos. A administração pública deverá designar um representante para acompanhar e fiscalizar a realização do contrato administrativo. Então, a todo momento tem que estar sendo verificado se está sendo obedecido às cláusulas. A lei brasileira autoriza a contratação de terceiros para colaborar com o seu representante. É o que dispõe, né, o artigo 67 da Lei de Licitações. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo, subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, não é que é algo que seja obrigatório, mas que pode ser que ocorra. Então, para fazer o acompanhamento, né, pode ser feita a contratação de um terceiro, né, um não funcionário público que tenha, né, a capacitação necessária para auxílio, né, da fiscalização. O representante da administração pública tem o dever de anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, né? Ele poderá também determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos que, porventura, tenha sido observado. Então, né, tem que ficar tudo registrado, né, daquilo que está sendo observado com relação ao contrato. E ele também, né, determinar, né, ele pode indicar, né, aquilo que precisa estar sendo ajustado, né, na execução do contrato. Então, seja para entrega de volume, né, com adequação à qualidade, né, aos prazos, né. Quando uma decisão ou providência que ultrapassar a competência do representante, ele terá o dever de solicitá-las a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, né? Então, né, não importa, né, que é público, né, continua tendo seu nível de hierarquia, né? Então, dentro da escala organizacional, né, ele vai ter ali os seus poderes, né, delegados até determinado ponto. Então, toda vez que ultrapassar, né, o seu poder de decisão, ele tem que repassar, né, o questionamento para quem é de direito, assim como funciona na vida privada, né, na maioria das empresas. O contratado tem o dever de manter o preposto no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato, né? O preposto deverá ser aceito pela administração pública. E é o que determina o artigo 68 da Lei de Licitações, né? O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, né? O que é o preposto? É a figura, né, de um representante da empresa, né? Pode ser, né, tanto um funcionário direto, né, um gerente, né, um líder, um supervisor, né, quanto também a empresa possa designar alguém competente para isso, né, ou através de uma procuração do seu advogado, por exemplo. E isso com o objetivo, né, de facilitar, né, a comunicação, né, entre as partes. Então, a lei brasileira estabelece ainda que o contratado é obrigado a corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se percebem, né, defeitos, vícios ou até incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, né? Então, é a cabo de 100% de responsabilidade daquele que está prestando serviço, daquele que está produzindo, é a entrega daquilo que foi contratado dentro dos padrões de qualidade, né, dos quesitos qualitativos que foram colocados, né, níveis de exigência, e é responsabilidade dele. Ah, mas eu produzi, eu vou ter um prejuízo, né, produziu errado, problema seu, vai ter que corrigir, tá isso nas cláusulas contratuais. A lei de licitação determina ainda que o contratado é responsável pelos danos que tenham sido causados diretamente à administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, né? Então,
Imagina que, né, o poder público vai lá e faz a contratação de uma obra, né, para ser feita e acontece um acidente, né? Não importa se de forma culposa ou dolosa, né? O responsável pela execução da obra é quem vai responder, não o contratante, né? Então, isso que tem que ficar aqui esse trecho determina isso com clareza, tá? É importante que você saiba, né, que a fiscalização ou acompanhamento realizado pelo órgão interessado não exclui nem reduz essa responsabilidade. Com relação à responsabilidade pelos encargos, sejam eles trabalhistas, previdenciários, comerciais ou fiscais, a lei brasileira estabelece que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato até o limite de 50% para os seus acréscimos. No parágrafo 1º, a inadimplência do contratado, não com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras de edificações, inclusive perante o registro de imóveis, né? Então, fica aqui, né, que de qualquer maneira, né, o contratado, né, ele é responsável por todos os encargos, né, não podendo ser transferido aqui para a entidade administrativa, né, o órgão público que fez a contratação. No parágrafo do 2º, né, a administração pública ela responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 31. Né? Então, abre-se aqui um precedente, né, uma brecha que a administração pública ela responde solidariamente. Então, quer dizer, se por algum motivo, né, o contratado ele não recolher o INSS, né, o imposto, né, da Previdência dos Trabalhadores, né, aí a administração pública ela tem que fazer o recolhimento, porque ela corresponde, né, de forma solidária, ou seja, ela tem que fazer esse recolhimento aí de imposto. É possível que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontrate, né, parcelas da obra, serviços ou fornecimento, até o limite admitido para cada caso pela administração pública. Então, é aqueles casos de, né, poder terceirizar partes da obra, né? A legislação brasileira estabelece que, após a execução do contrato, no caso de obras e serviços, o seu objeto será recebido provisoriamente ou definitivamente, né? Então, no término, né, da obra, tem que ser entregue, transferido, né, no caso de obras, né, para a administração pública. Será recebido provisoriamente pela pessoa designada como responsável pelo seu acompanhamento e pela sua fiscalização através do termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 dias da comunicação escrita do contrato, né, daquilo que está contratado. Será recebido definitivamente através, né, do servidor ou de comissão designada pela autoridade competente, por termo circunstanciado, assinado pelas partes, após ter decorrido o prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos estabelecidos no contrato. Então, uma vez que foi feito, né, verificado, né, foi feita a auditoria, se está dentro dos conformes, né, é feita assim a transferência da responsabilidade. Se o contrato for relativo a compras ou a locação de equipamentos, ele será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do material, com a especificação estabelecida, ou será recebido definitivamente, né, após a verificação da qualidade e também da quantidade do material e da sua consequente aceitação, né? Então, diferentemente das obras, né, que tem que ser feito ali de forma, né, antecipada, a verificação, né, de conclusão, né, tem que ser feita a auditoria ali, né,
os produtos comprados pode ser recebido, né, por uma posterior verificação, né, ou pode ser feita também de forma imediata, fica, né, de acordo com o cronograma da entidade administrativa ali que está recebendo, tá? Quando se tratar de aquisição de equipamentos e de grande vulto, o recebimento será feito através do termo circunstanciado e nos termos dos demais casos será feito através de recibo. É importante que você saiba que o recebimento, sendo provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra contratada ou do serviço prestado. Não exclui também a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislação ou pelo contrato, né? Então, não significa, né, com o término ali da entrega dos produtos ou da obra, né, que está encerrado, né? Então, as partes envolvidas, elas continuam, né? E a gente pode lembrar, né, que todo processo licitatório ele é baseado em alguns princípios, né? Então, tem o princípio da legalidade, o princípio da moral, né? E esses princípios ele se faz presente aqui, né, nesse trecho, porque, né, tem que estar, né? Não é porque entregou, né, que vai estar imune, né? Porque se entregou e apresentou problema no ponto futuro, né, será, né, chamado às suas responsabilidades, né? Se teve ações que foram, né, fora do padrão moral, antiéticas, né, serão também, né, cobrados dentro daquilo que foi estabelecido, né, previamente no contrato. A lei brasileira estabelece alguns casos em que o recebimento provisório poderá ser dispensado. Eles estão expressos no artigo 74 da Lei de Licitações, que possui a seguinte redação. Então, aqui, no artigo 74, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos, né? Então, primeiro, gêneros perecíveis e alimentação preparada, né? Então, não tem cabimento, né? Tem que, né, receber provisoriamente para depois conferir e depois, né, fazer a distribuição. Porque se é perecível, vai perder a validade, pode estragar, né? Então, tem que ter uma a agilidade aí, né, nesse momento, nesse trâmite, tá? Segundo, serviços profissionais, né? Então, contratação de auditorias, né, de laudos técnicos periciais, né? Terceiro, obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23, inciso 2º, a linha A desta lei, né? Desde que não se acompanham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeito à verificação de funcionamento e produtividade, né? Então, sempre lembrando, né, que quando a gente fala de obras e serviços, até mesmo aquisição de produtos, né, nós temos aqueles limites, né, que tem que ser observado. Então, aqueles limites inferiores que são dispensadas, né, por ser limites ínfimos, né, que são dispensados do processo de licitação, né, acaba entrando nesses casos aqui. E, ó, nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo, né? Então, né, foi feito ali dentro das regras, das normas, né, de acordo com o artigo 23, né, basta fazer um recibo de entrega de transferência, né, que já está finalizado o processo. Caso sejam necessários ensaios, testes ou provas para a boa execução do objeto do contrato, eles serão realizados pelas custas do contratado, né? Então, tudo, né, que vai comprovar a qualidade, né, que precisa ser testado, né, é por conta daquele que, né, ganhou a licitação, né? Observe a redação do artigo 75, né, que diz o seguinte, ó, salvo disposições em contrário constantes no edital, do convite ou do auto normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato ocorrem por conta do contratado, né? Quando a obra ou o serviço ou fornecimento for executado em desacordo com o estabelecido no contrato, a administração pública tem o dever de rejeitá-lo, no todo ou em parte, né? Afinal de contas, tem que fazer valer, né, a boa execução do dinheiro público, né, que
é provido dos impostos aí que as pessoas recolhem, né? Então tem que fazer a melhor utilização, ele tem que ser utilizado de uma forma muito eficiente. Então não se pode, né, aceitar algo que está em desacordo. É o que estabelece, então, o artigo 76 da Lei de Licitações. Né? A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Né? Inexecução ou rescisão dos contratos, né, administrativos. Então, nós falamos aqui da parte, né, da segunda parte que foi da execução, né, do que cabe as responsabilidades, né, a parte de averiguação, né, o acompanhamento, o como deve proceder tanto, né, o Estado quanto, né, o contratado. E agora nós vamos tratar aqui quando, né, esses contratos não estão sendo executados, né, inexecução, né, ou o cancelamento, rescisão dos contratos administrativos. Sempre lembrando que, né, sempre haverá uma rescisão quando uma das partes, né, decidir não continuar com o processo. Alguma dúvida? Quem perguntou? Bom, acho que foi só uma entradinha aí, né? Esquecida de mexer no microfone. Então, aqui, ó. Esse assunto é de fundamental importância para a preservação dos interesses da administração pública. Né? A legislação brasileira estabelece que tanto a inexecução total como a inexecução parcial do contrato ensejam a sua rescisão, com as consequências estabelecidas no contrato ou na própria legislação brasileira. Então, aqui, né? Então, se entregou de forma parcial, né? Pode ocorrer sim a rescisão, né? Não necessariamente, né, o órgão administrativo, o órgão público tem que ficar aceitando, porque uma parte pode ter sido entregue com, né, dentro dos conformes. Né? Então, se não houver, né, execução correta, né, pode ter, então, aqui o processo de inexecução parcial do contrato. Então, os motivos para a rescisão do contrato, né, administrativo estão previstos no artigo 78 da Lei de Licitação. Ele traz o seguinte. Primeiro motivo, não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Então, não cumpriu, não entregou, né? Entregou sem qualidade, não, entregou fora do prazo, né? Entregou o produto vencido, depois que, né? Imagina que foi feito aí um contrato, né? Um concurso para apresentação aí vamos colocar um show aí numa virada cultural, né? E o artista ele vem se apresentar para o show depois da virada cultural, né? Então há um claro rompimento, não tem como receber esse show, né? Porque já acabou o procedimento, né? Entre outros, né? O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações do projeto e prazos, né? Então entregar fora das especificações, dentro daquilo que não foi, né, combinado, né, pactuado aí no contrato. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou fornecimento, né, nos prazos estipulados. Né? Então, quando a empresa ela não respeita o cronograma, né, estabelecido no contrato, né, para as entregas, seja do produto comprado, das obras, né? E aí, né, cabe um ponto de reflexão aqui para nós, né, porque a gente vê muitas obras paradas aqui em São Paulo, né? A gente vê, por exemplo, a obra do monotrilho, né, que era para ter sido terminado, né, finalizado em 2014 para a Copa do Mundo. Nós já estamos chegando, né, no meio de 2020 e a obra ainda não foi concluída, né? Então é algo que pode ser questionado, né? E esse tipo de questionamento, né, a gente vai falar disso daqui mais para frente, né? Pode ser feito tanto pelas partes envolvidas, ou seja, pela administração
administração pública, né, ou pelo o contratado, né, que também pode fazer os tipos de questionamento, ou por qualquer outra, né, pessoa comum. Então, o cidadão que se sente lesado, né, ele pode entrar com um processo, né, de reclamação, né, para inexecução da obra, né. Então, basta, né, ter o conhecimento apurado aí daquilo que está estabelecido no contrato, né, para fazer o seu ato reclamatório. Quarto motivo, atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Então, mais um motivo aqui de não cumprimento do calendário, né? Quinto, paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação da administração, né? Então, paralisação aqui não só no sentido de greve, mas de não execução mesmo, né? Então, é muito comum a gente ver, né, empresas que, né, participam de várias obras ao mesmo tempo e tem hora que privilegia uma com mais quantidade de pessoas, né? Vai fazendo aquele remanejamento, né? E pode ser um motivo aqui do cancelamento, do pedido de cancelamento, né? Sexto, né, subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outro, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão, incorporação, não admitidas no edital, né, e no contrato. Então, a gente viu, né, que para execução, as empresas elas até podem fazer algumas subcontratações, algumas terceirizações, mas sempre, né, de atividades que não sejam atividades fim, né, que sejam aquelas atividades, aliás, que são atividades meio, né, que são intermediárias, que não é a finalização do serviço, né. Uma outra forma importante aqui, né, de motivo de cancelamento é que se a empresa decidir, né, ganha lá uma licitação e se une com outra, né, fazer cisão, fusão, né, isso é terminantemente proibido. Sétimo, né, o desatendimento das determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a dos seus superiores, né? Ou seja, né, está sendo feita lá a fiscalização, a indicação, né, de como está sendo conduzido e não está sendo acatado. Então, né, vai ser notificado, vai ser, né, registrado e pode gerar, né, o descumprimento e cancelamento. Oitavo, né, cometimento reiterado de faltas na sua execução, né, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 da lei. 9, né, decretação de falência ou instauração de insolvência civil, né, então a empresa, né, por algum motivo não tem mais capacidade de arcar com os seus, né, com as suas dívidas, não tem mais a capacidade produtiva, por mais que no momento da licitação ela tinha, né, por isso que ela, né, foi vencedora de um processo, né, mas as variáveis econômicas, as variáveis sociais que interferem na vida, né, das empresas são múltiplas, né, e aí, né, se a gente pega agora numa situação dessa, né, de Covid, das empresas não estarem podendo, né, executar, trabalhar, e aquelas que estão, né, as pessoas às vezes não podem consumir, estão no momento de resguardo, de consumo, né, então acaba tendo impactos que às vezes, né, culmina com a quebradeira das empresas, né. Décimo, né, a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, né, então, mais um motivo aqui, né, então, a empresa, ela, né, foi dissolvida, cancelada, né, que é finalizada na junta comercial, né, ou o proprietário da empresa, né, o contratado ali no caso, né, a falecimento. Então, o contrato ele não pode ser transferido, tá? Ele tem que ser feito ali pela pessoa que ganha, né? Então, seria a mesma coisa que nós falarmos, né? Eu estou contratando o show sei lá, vamos colocar um artista qualquer aí, né? Do Zé Ramalho, e aí por algum motivo, né, ocorre um acidente, ele tem o falecimento, né? E se transfere esse contrato que ele tinha ganho por concurso, né,
para outro artista, né? Vai para o Caetano Veloso. Não pode, né? Tem que voltar, né? Ser feito o cancelamento do processo e iniciar um novo, tá? 11. A alteração social ou a modificação da finalidade, né, ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato, né? Então, esse trecho é importante porque não pode estar modificando o nome, né, ou a finalidade da empresa, né? Então, você faz uma contratação lá, uma empresa que tem lá na sua finalidade, por exemplo, transformação de matéria-prima, né? Aí ele muda para uma empresa de exportação, né? Então ele acaba mudando para finalidades totalmente opostas, né? E aí não pode acontecer, né? A gente viu muito noticiado nisso nesses últimos tempos aí por causa do Covidão, né? Empresas aí que era de importação e venda de vinhos, né? Tá vendendo equipamentos médicos, né? Olha que absurdo, né? Então tem que estar sempre alerta nesses casos. Razões de interesse público, né, o motivo 12, né, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas, né, e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa e que está subordinado ao contratante, né, exaradas no processo administrativo que se refere, né, ao contrato, né. Então, razões de interesse público é quando, né, vai trazer algo que, né, o contrato traga prejuízo para o bem comum, né? Então, né, uma vez detectado isso, esses interesses, né, pode ser feito também o cancelamento, né, a rescisão do contrato. 13. Suspensão por parte da administração de obras, serviços ou compras, né, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite, né, permitido no seu parágrafo 1º do artigo 65. 14. Suspensão da sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em casos de calamidade pública, né, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, né, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas, né, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação, né. Então, em casos aqui, né, de exceção, né, diz aqui, né, que pode, né, em caso de perturbação da ordem, guerra, né, a gente pode colocar até que, né, essas questões agora envolvidas aí com a pandemia, né, pode gerar então a suspensão, né, total ou temporária do contrato, de acordo com os interesses, né, das partes aqui, né? Porém, né, não, essa suspensão ela não desobriga, né, o Estado, o ente administrativo, com o seu compromisso dos pagamentos, né, para aquilo que já foi entregue. 15. Né, o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrente das obras, serviços ou fornecimento ou parcelas desses já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, né, assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, né? Então, se o Estado não pagar, né, olha aqui, ó, atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. Então, se o Estado não pagar, né, ou atrasar o pagamento, né, por prazo superior a 90 dias, né, pode ser feito a suspensão, né, do contrato, né, mas isso também não exime, né, a administração pública de pagar aquilo que já foi entregue, daquilo que foi contratado. 16. Né, a não liberação por parte da administração da área local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto, né? Então, vamos imaginar aqui um projeto, né, de duplicação ou de construção de uma nova estrada, né? E aí o Estado ele é responsável por liberar a área para trabalho, né? Então ele tem que fazer as desapropriações, né? Ele tem que buscar lá
as autorizações ambientais, né, de acordo com a lei, né, e enquanto ele não fizer isso, né, a obra não pode continuar, não pode começar, né. Então, se ele não fizer, né, o Estado não liberar, né, não entregar isso daí, né, pode ser solicitada a suspensão aí do contrato. 17º, né, ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato, né. Então, alguma coisa que impeça, né, a execução por ambas as partes, né, pode ter feito aqui, né, aquilo que é fortuito, aquilo que não é esperado, né, que é alguma coisa, né, maior. Então, por exemplo, vamos pegar novamente aqui o caso do Covid, né, com a reorganização dos orçamentos, né, então os estados, municípios, muitas vezes, em vez de, né, tá destinando o orçamento ali para a execução de obras, tem que estar voltando ali, né, para compra de equipamentos médicos, EPIs, né, compra ali do aparelho respiratório, né, dos respiradores, né, e aí, né, uma ocorrência fortuita, né, uma de força maior. Então, a garantia da vida, né, é direcionado para outro lado e não para aquilo que tinha sido previamente contratado. Tá? Descumprimento no disposto do inciso 5º do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Né? Então, quando tem algum descumprimento aí, né, do inciso 5º, né, ou seja, daquilo que está descrito ali nas leis, né, pode ser também feito o cancelamento, né? E aí, ó, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, ou seja, né, se tiver dolo, né, tem que responder civil e criminalmente. Então, ó, essa pluralidade de casos é necessária justamente para preservar os interesses da administração pública. Para que ocorra a rescisão contratual, é preciso que a administração pública demonstre seus motivos formalmente em um processo, né? Não pode cancelar só por cancelar. Né? Por isso, até mesmo tem um representante, né, da administração, que pode ser até um especialista contratado para fazer o acompanhamento e auditoria, né, do contrato. Tá? O contratado tem, né, assegurado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A rescisão do contrato administrativo será determinada por um ato unilateral, né, e escrito da administração pública e nos casos enumerados nos incisos 1º até 12º e também no caso do inciso 16. A rescisão do contrato administrativo poderá ser amigável através de acordo entre as partes, né? Para que isso aconteça, será reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja uma conveniência para a administração pública. A rescisão do contrato poderá ser ainda, né, judicial nos termos da legislação brasileira, ou seja, né, você pode ter a rescisão, né, de forma amigável, desde que, né, traga um benefício para a administração pública, ou seja, para o bem comum, para a sociedade, né, e quando isso não, né, pode ser feito de forma amigável, ela ainda pode ser cancelada judicialmente, né, através da comprovação, do entrega do contraditório, dos questionamentos, né, e aí, né, cabe a figura do juiz o arbitramento, né, o julgamento aí da questão. Alguns doutrinadores, né, abordam a problemática do direito à repactuação dos contratos administrativos. Então, aqui nesse momento, eu peço que você efetue uma leitura muito atenta, né, das considerações de Marcílio da Silva Ferreira, né, que é um desses doutrinadores, né, desses especialistas. Né? O que ele traz aqui para nós aqui nesse momento? Dentre os instrumentos de garantia da equação econômico-financeira, né, inclui-se tanto os que visam a compensar o aumento de gastos extraordinários supervenientes, né, como os que passam a aumentos ordinários, já que a Constituição Federal de 88 não fez qualquer distinção em relação a estes fatos, não cabendo, né, ao intérprete fazê-la. Né? Então, aqui,
vamos lembrar, né, que logo no início do processo, né, uma vez determinado aí o processo licitatório, né, a empresa ela tem que demonstrar, né, documentalmente a sua capacidade econômica financeira, né, para estar participando, né. E aí, né, tem que verificar, né, as possibilidades, né, tanto do aumento de gastos extraordinários, né, que é os acréscimos, né, solicitados aí pelo Estado, né, ou até por aumentos, né, da matéria-prima, né, da oscilação de mercado, né, e a forma de repassar, né, esses aumentos ordinários, né, como que serão feitos isso, como que o Estado vai estar pagando, tá? Então, esse ponto é bem importante aqui. O reajustamento de preços, né, dentro dele a repactuação, ou seja, né, reorganizar o contrato, está albergado, portanto, pelo mencionado princípio constitucional, de forma que as suas espécies também estão abrangidas, né, dentre elas a repactuação, objeto de estudo. A repactuação do contrato administrativo tem por fundamento o princípio do equilíbrio econômico-financeiro e visa a compensação do aumento de custos ordinários, né, decorrente da inflação, através da comprovação efetiva da elevação da onerosidade, né? Então, o que é a repactuação? Né? É uma reorganização do contrato, é um reajustamento, né? É uma atualização, né, econômica financeira do contrato, né? E isso, né, normalmente impacta o poder público, né, a área administrativa, né, com um acréscimo do seu custeio, né? Sempre lembrando, né, que um processo de licitação ele só pode, né, ser feito a partir do momento em que tem o orçamento já aprovado, né? Se não tiver orçamento, nada de licitação. O contratado, né, se dirige ao órgão administrativo e apresenta requerimento com a demonstração analítica, né, da variação de custos. Então, é como que tem que agir, né, a pessoa que ganhou a licitação, né, a empresa. Garante, pois, a manutenção da equação entre o encargo, né, e o preço. Então, faz essa repactuação, ela vai garantir o equilíbrio do contrato, tá? Tendo por fundamento uma norma constitucional, né, o direito à repactuação não pode ser eliminado, seja pelo legislador, né, infraconstitucional, seja muito menos pelo administrador, né? Então, não pode, né, ser colocado na lei, em forma de lei, né, que não possa ser feita essa repactuação, né, o reajuste, tá? Ou, né, por um ato administrativo também não pode ser feito, né? Então não pode ter medida provisória, não pode ter nada disso nesse sentido. Ambos devem atuar dentro da sua competência, né, com atendimento ao princípio da separação dos poderes, né? Então sempre lembrando, né, que o Estado, né, a nossa República, né, ela tem 3 poderes constituídos, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Qual que é o papel de cada um? Né? O executivo, como diz o nome, ele executa, é aquele que vai, né, dirigir, né, os estados, os municípios, o país. Então, na forma de presidente, governador, né, ou prefeitos, né? O legislativo é aquele que cria as leis, né, que vai fiscalizar o executivo, né? Então, na forma de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, tá? E o terceiro poder é o poder judiciário, né? Então, na forma de todas as comarcas judiciais. Então, nós temos aí, né, o Tribunal de Justiça, né, Supremo Tribunal Federal, né, várias de execuções, né, e por aí afora, né? Então nós temos Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, né? Diversas ramificações, né? Então, qual que é o poder o que faz o judiciário, né? Ele tem que garantir, né, a execução da lei, né? Ele vai fazer, né,
a execução da lei, fazer, né, a intermediação, o julgamento, né, de questionamentos, né, com base naquilo que é estabelecido em lei. Tá? Então, é sempre importante, né, relembrar, né, essa tripartição, né, tripartido aí o nosso poder, né, dentro das nossas esferas aqui do nosso Brasil, né. Destarte, né, através de lei, só podem ser emanadas normas reguladoras do direito à repactuação providas, né, de fundamento razoável. E, por outro lado, o Poder Executivo só pode regulamentar a referida lei sem, entretanto, inovar no ordenamento jurídico, né, criando obrigações ou limitações a essa garantia. Né? Então, né, isso daqui traz, né, mais uma vez, né, à tona que, né, o legislador, né, ele pode, né, fazer, né, leis, né, ele pode acrescentar, ele pode modernizar a lei sem que traga, né, prejuízo, né, que não pode, não, sem inovar no ordenamento jurídico, ou seja, ele não pode modificar aquilo que já está estabelecido. Né? A análise do direito pátrio mostra, entretanto, que essas limitações e a inércia do poder legislativo ensejam a existência de um vazio regulatório em relação à repactuação, né, que vem sendo suprida através de atos normativos infralegais. Né? Então, o que é isso, infralegais? É aquilo que não está na lei, né? Atos que órgãos administrativos vão criando, né, vamos colocar assim, né, um puxadinho, né, um quebra-galho ali para, né, regulamentar aquilo que ainda não foi, né, especificado na lei. Né? Alguns desses atos ou suas disposições estão, porém, não apenas regulando termos de lei, mas sim inovando no ordenamento jurídico, né? Criando obrigações e limitando o direito dos contratados, o que se configura ilegal e inconstitucional. Então, nós, né, falamos aqui na lâmina anterior que, né, pode ser feita a legislação, pode, né, ter os atos do Poder Executivo, desde que não mude o seu ordenamento, de que não traga uma inovação jurídica, né, que não mude, né, aquilo que já está estabelecido. E muitas das vezes, quando é feito, né, por falta, né, de um ordenamento legal que o Poder Legislativo, né, coloca aqui nessa lâmina, até traz a inércia, né, por sua lentidão, falta de discussão, né, não regula, então vai lá as autarquias e cria algumas regras que às vezes, né, é feita de maneira inequívoca, né, de maneira equivocada aí para tá tocando o barco. E tudo isso, né, é passível de questionamento jurídico, podendo trazer, inclusive, prejuízos aí à parte administrativa. Exemplo disso é a limitação à existência de previsão editalícia, né, para a concessão do direito, que é a condição desarrazoada, né, desprovida de fundamento e sem qualquer substrato legal. Né? Então, aqui, ó, a limitação à existência de previsão editalícia. Né? Então, uma limitação, né, a você determinar uma previsão de tempo ali, né, para concessão. Né? Então, previsão editalícia quer dizer, né, de tempo, né? Um tempo, né, prolongado. Né? Então, fica complicado, né? Se a gente não puder, né, se a legislação não permitir, né, essa execução, né? Imagina que você coloque ali, ó, falar, ó, você vai ganhar uma concessão, né? A sua empresa empresa do amigo ali, do gestor público, ó, você vai ganhar a concessão aqui, né, para o prazo indeterminado, né? Então, você não pode colocar ali, né, a lei não permitiu você colocar um prazo máximo ali, né, dessa concessão. Prazo indeterminado pode ser 1 ano, 10 anos, 100 anos, né? Complicado isso, né? Então,
se faz necessário ficar atento, né, a esses limites que precisam ser, né, de forma razoáveis aí. A solução para esses problemas é a integração do ordenamento jurídico com a mudança dos entendimentos e edição de atos normativos legítimos e competentes, né, pautado sempre no objetivo de estimular o desenvolvimento das empresas contratadas, a eficiência, né, na prestação do objeto pactuado e a economicidade no valor da contraprestação, né. Então, enquanto não é discutido, né, pelo Poder Legislativo, né, pelo Congresso, né, pelos deputados, vereadores, né, enquanto não é feito isso, o que pode mudar, né, é a forma de interpretação. Então, veja que é uma solução, né, subjetiva, né. Então, ó, vamos começar a interpretar aqui aquilo que está dentro dos normativos, né, daquilo que foi determinado, né, para os parâmetros habituais legais, né. Então, a gente vê que na prática, né, esse tipo de comportamento ele acaba, né, não trazendo muito benefício para a sociedade, né. Se a gente pegar, né, esse tipo de ação, por exemplo, aqui na nossa história recente, né, com o Supremo Tribunal Federal, né, ele mudou, né, a forma de interpretação, né, da questão da prisão em segunda instância, né. Na lei coloca que pode ser, né, cumprida a pena a partir do trânsito, né, da pessoa ter sido condenada, né, em segunda instância, já pode começar a cumprir a pena, né, ao passo que na lei de execução diz que tem que esperar o trânsito, né, transitado e julgado, né, mesmo que ele tenha sido condenado, tem que passar por todas as outras fases administrativas. Então, o STF, nos últimos tempos, né, no espaço de tempo de 10 anos, ele mudou o entendimento algumas vezes, né, e a última vez, né, foi agora, mais recentemente, né, que eles voltaram a dizer que não pode, né, a pessoa ser mantida, presa, sem que o processo condenatório esteja transitado e julgado, né. Então, é um caráter subjetivo de uma nova interpretação, né, porque a lei, da forma com que foi escrita, ela estava de forma ambígua, permitia, né, essas múltiplas interpretações, e causou, né, o que todo mundo já sabe, né, mas vamos adiante aqui, que não é o nosso tema. Então, aqui, ó, para tanto, é mais satisfatório e atende aos objetivos estabelecidos na Carta Magna a redução de limitações em relação à concretização do direito à repactuação do contrato administrativo, né, com a finalidade de assegurar a manutenção plena do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo mais segurança jurídica para todos e maiores benefícios para a administração pública, né, e para as empresas contratadas, sendo, portanto, uma via de mão dupla, né. Então, ou seja, né, uma atualização das leis, né, a modernização das leis e, né, a normatização dentro da lei, ela vai trazer, né, essa segurança jurídica, tanto para a administração, né, quanto para as empresas, né, e é um dos gargalos que nós temos hoje no Brasil, né, quando nós pensamos né, em insegurança jurídica, né, isso daí aumenta o risco do país, né, afasta investidores, né, é um problema que a gente tem que, né, enfrentar, né, e tentar buscar resolver em todas as suas, né, em todos os seus segmentos, onde pode estar acontecendo. Então, ó, outra questão de fundamental importância é a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrativos, né? Será que a administração pública pode ser caracterizada como consumidor, né? Então, o órgão público, né, ele pode se dirigir ali ao PROCON para reclamar da contratada, né? Vamos ver o que diz alguns, né, dos doutrinadores sobre esse aspecto, né? Então, ó, sobre esse assunto citado, trago para sua apreciação as considerações de Leon. Vamos ver aqui, Leon Fredeja, né? Eu não vou ler esse terceiro nome aqui, que senão é uma casca de banana aqui, né?
sem dúvida, aplica-se o Código de Proteção de Defesa do Consumidor, então, na visão de Leon. Ainda que se trate de contrato administrativo, quando a contratante é a administração, no sentido que lhe dá a lei no 8.666 de 93, sendo ela consumidora ou usuária, porque adquire ou utiliza o produto ou serviço, né, como destinatária final. A lei não faz distinção entre as pessoas jurídicas que adquirem bens ou usufruem serviços. Não há por que não se lhe negar a proteção do Código de Proteção, né, do consumidor, já que o Estado consumidor ou usuário é a própria sociedade representada ou organizada, né? Então, sempre lembrando, essa daqui é a visão, né, do doutrinador aqui, do Leon, né? Esse também é o pensamento de Celso Bastos, né? Então, outro, né, pensador aqui, né, e conhecedor pleno, né, do direito administrativo, né, licitatório, né, que não exclui o Estado quando adquire produtos ou é usuário, né? A administração pública compreende a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das suas funções por ele instituídas e mantidas, né? Então, o Celso Bastos, né, ele detalha num nível maior, né, que todos os entes, né, da administração pública, né, seja da União, Estados, municípios, Distrito Federal, ou até as empresas de capital misto, né, do qual tem participação no governo, também poderiam estar, né, usufruindo aí do Código de Defesa do Consumidor. Na relação contratual estabelecida pela Lei de Licitações, né, e Contratos, a posição da administração, em regra, é de usuária ou adquirente de bens, né, consumidora final, não sendo fornecedora. Está na linguagem do Código de Proteção de Defesa do Consumidor, né, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeiras, né, ou entes, né, despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem e criação. Mas não se pode recusar, né, quando for usuária ou consumidora, como destinatária final, a proteção legal, como a reparação dos danos patrimoniais ou por defeitos relativos à prestação de serviços públicos, né? Não se alegue que a administração, gozando de benesses da lei especial a que se submetem os contratos administrativos, não necessita do agasalho do Código, né? Então, ele coloca aqui, né, que não importa, né, que tenha toda, né, o aparato, né, público, né, por detrás aqui do órgão administrativo, isso não impede, né, de que ele utilize, né, as normas de conduta estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se o contratado ele não entregou, né, aquilo que foi assinado, né, que foi colocado, encontrado e aceito pelas partes, né, no contrato de adesão, né, ele pode chamar a outra parte, né, as responsabilidades. Então, aqui, ó, realmente, o artigo 76 da Lei 8.666 de 93 dispõe que a administração rejeitará, no todo ou em parte, a obra, fornecimento ou serviço executado, né, contrariamente aos termos do contrato ensejando assim a rescisão, com as consequências contratuais, legais e regulamentares. Não obstante, basta cotejarem-se os dois diplomas legislativos para se concluir que nem todas as situações previstas no Código estão relacionadas à lei de licitações, né, e contratos e vice-versa, né? Então, aqui está falando, né, que a lei, né, de licitação, ela te dá um amparo, né, com relação aos procedimentos que podem ser feitos, né, para em caso de rescisão, porém, né, ela não trata tudo, né? Então,
Nesse caso aqui, né, coloca assim, basta cotejarem-se os 2 diplomas legislativos, né, para se concluir que nem todas as situações previstas no Código estão relacionadas à lei de licitação. Então, ele coloca que ele pode buscar essa cobertura, porém, não, né, mesmo o Código de Defesa do Consumidor, né, ele não consegue aplicar plenamente aí, né, para ser utilizado aqui pela organização pública. Tá? Há hipóteses consagradas no artigo 74 deste diploma que prevêem o recebimento definitivo, né, com a faculdade de dispensa do recebimento provisório. Esse destina-se a permitir que a administração faça o acompanhamento, né, e fiscalização em se tratando de serviços e obras e, na hipótese de compras ou locações de equipamentos, possa realizar posteriormente a verificação da conformidade do material com a especificação. Contudo, a lei autoriza a dispensa deste recebimento provisório nos casos de gêneros perecíveis, né, que nós já falamos isso anteriormente. Alimentação preparada e serviços profissionais. Quando se tratar de compras ou abastecimento de navios, embarcações ou unidades aéreas ou tropas, dada a urgência e necessidade premente, né, poder-se-á dispensar a licitação, e se dentro dos limites do artigo 23. Né. Dizer, né, se a administração não é obrigada a fazer o recebimento provisório, né, em determinadas circunstâncias, ou é obrigada a adquirir bens movida pela permanência e necessidade, né, dispensando até a licitação, não se pode imaginar que o legislador fosse tão desavisado a ponto de excluir a administração da proteção do Código, né, processual de defesa do consumidor, né, deixando-a ao desamparo total, e inequivocadamente não o fez, né, ou seja, né, é utilizado, né, todo esse trecho, né, para se valer de que, né, já que existem as exceções, né, o legislador, né, ele deixou, né, esse, né, guarda-chuva, né, para proteção, né, dos entes administrativos. Tá? Tome-se, por exemplo, a prestação dos serviços de telefonia, fornecimento de gás, água e luz. Né? Apregoar-se que a entidade privada ou pública, por ser parte da administração, está afastada do manto protetor da Lei 8.078. Né? É simplesmente um absurdo e não se compatibiliza com o artigo 2º do Código, servindo-se da administração como qualquer particular dos serviços prestados, né, por concessionárias do serviço público, não tem cabimento a sua exclusão da proteção legal, né, o que feriria brutalmente a Constituição que agasalha todo consumidor sem exclusão de quem quer que seja. Né? Então, coloca-se aqui, né, nos exemplos aí, né, de fornecimento de água, gás, luz, né, então, imagina se essas empresas que fornecem isso, né, não tivessem que responder, né, através da lei de garantia do consumidor, né, mesmo quando presta serviço, né, para os órgãos públicos, né, então, imagina faltar, né, de repente, gás, né, nas cantinas de escolas públicas municipais, né? As crianças não vão ter lá a merenda, o lanche, porque, né, não foi entregue, né? E você, né, ente administrativo, né, privada, prefeitura, subprefeitura, né, o órgão da Secretaria de Educação, não poder acionar, né, o prestador de serviço ou o fornecedor aí do produto, né? Então, mais uma vez aqui, né, traz o reforço de que, né, é possível sim, né, a utilização do Código de Defesa do Consumidor aqui, né, para garantir a boa execução das obras, né, e dos serviços, né, contratados. Aliás, né, o artigo 54 expressamente indica, né, com precisão matemática, que os contratos administrativos se regem pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público e direito privado.
e ainda pela teoria geral dos contratos, né, numa harmônica constelação, né? Então quer dizer que eles se fundem, que eles são, né, harmônicos, tudo está bem atrelado ali, né? E também a manifestação, né, de Marcos Jurema Vilela Souto, né? Então vamos ver o que o Marcos está trazendo aqui para nós. Outra questão polêmica relativa aos contratos administrativos faz referência à possibilidade ou não do uso de arbitragem em tais contratos, né? O que é arbitragem? Né? É ser designado uma comarca, né, para decidir em caso de litígio, né, em caso de né, conflitos. Né? Então, é indicado um árbitro, né, uma pessoa, uma comarca ali, que vai acompanhar, né, ambas as partes e vai decidir. Então, sempre lembrando que um árbitro, né, no caso de uma arbitragem, a sua decisão tem poder de lei, né, tem que ser executada, não pode ser, né, questionada, tá? Isso ocorre pois a República Federativa do Brasil é signatária de tratados internacionais relativos a esse assunto, né? Então, ontem mesmo estava comentando, né, na aula da turma de gestão financeira, que a gente fala sobre economia para negócios, né, que nós temos muitas ações, né, macroeconômicas, né, estávamos falando das regras tributárias e do fluxo monetário, né, que às vezes o país ele não pode tomar todas as ações que ele deseja ou gostaria em termos de subsídios, porque ele é signatário de órgãos internacionais, então signatário da Organização Mundial do Comércio, da OCDE, né, signatário da ONU, no qual, né, o país, né, ele assina contratos e termos internacionais e se compromete a segui-los, né? E isso acaba trazendo, né, o respaldo jurídico, né, jurisprudências, entre outros casos. E aí pode ter até questionamentos, né, internacionais, se é feito isso de uma maneira, né, fora do comum, né. Então, o Brasil, né, ele pode e deve, né, aplicar aqui o caso da arbitragem justamente porque, né, é uma das ferramentas, né, estabelecidas, né, para o controle, né, decisórios aí de questões de impasses, né, principalmente entre órgão privado e público. Né. Então, ó, sobre isso, né, mais uma vez, peço que você efetue a leitura das considerações de Rodrigo Alberto Correia Silva, né, sobre o assunto. Então, vou trazer aqui, né, para a gente estar passando passo a passo. Ó, o Brasil, depois que ratificou e internalizou, né, a Convenção de Nova York, né, decreto número 4.311 de 2002, né, se alinhou com as principais jurisdições mundiais no reconhecimento mútuo de decisões arbitrais, né, ou seja, né, aquilo que é decidido pela arbitragem tem que ser executado. A arbitragem tem se demonstrado um caminho eficiente para a solução de controvérsias empresariais, em tempo que, para a sua decisão, né, o conhecimento específico do assunto e o sigilo são fatores importantes. Né? Então, não se torna, né, algo público, né? Vai ser intermediário ali somente por aqueles de interesse. Né? Lógico que a câmara arbitral, né, ela é indicada, né, pelos participantes, seja ele órgão público e o órgão privado. Os dois vão estar indicando, né, aonde pode ser feita, né, o trâmite de arbitragem em casos de conflitos. Então, o autor explica que, segundo uma das correntes, os contratos administrativos, né, por serem marcados pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não possibilita o afastamento do poder judiciário, e a cláusula de arbitragem seria nula se eventualmente tivesse sido prevista em um contrato de tal natureza. Uma segunda corrente, né, totalmente oposta à primeira, entende que, existindo a lei de arbitragem, né, lei no número 9.307/96, é possível que os contratos com o poder público contenham cláusula geral prevendo que as controvérsias
decorrentes do contrato e de sua execução podem ser todas solucionadas por arbitragem, né? Então, vejam que, né, é mais uma questão, né, de subjetiva, né? Então, cada corrente de pensadores, né? Então, traz aqui, né, o direcionamento que convém, né? Então, de um lado está falando que o interesse público ele vai estar sempre, né, se sobrepondo ao interesse privado, né? E uma vez já estabelecido isso em lei, né, e já tendo, né, o poder judiciário ali para julgar, não precisaria, né, utilizar, né, a Câmara Arbitral. E uma segunda corrente, né, colocado aqui, não, uma vez que já está previsto em lei que existe, né, e a possibilidade de utilizar a Câmara Arbitral, que pode ser feita, assim, para a resolução das controvérsias, né, então, interpretações aqui, né, o fato é que é mais uma ferramenta que pode ser utilizada. Uma terceira corrente é chamada de moderada, pois é composta por autores que entendem que, em algumas situações, a arbitragem será possível, mas em outras não. Tá? Esse pessoal que fica em cima do muro ali, né? Pode para determinada situação, não pode para outras. Portanto, todo e qualquer ato praticado pela administração pública brasileira deverá ser pautada, né, pelo princípio da legalidade, por força do disposto, né, na Constituição e também por força do disposto em lei. Então, né, vamos voltar lá no início mais uma vez, né, da lei de licitações, que é feita através, né, com base em alguns princípios, e o princípio da legalidade, né, é um deles, né, legalidade, moral, transparência, né, de obrigatoriedade da licitação, entre outros, né. Também é importante, né, a gente colocar aqui, né, o princípio da moralidade na administração pública. Então, o ser moral, né, o que é moral? Aquilo que, né, não traga escândalo à sociedade, né, ou seja, que não seja atos, né, que tragam prejuízo, né, à sociedade, né, ao público, né. Também é fundamental para que exista, né, um concreto emprego dos recursos públicos e deve ser respeitado pelos administradores, né? Então, aqui, né, são reforçados nessa linha de pensamento, né, dois princípios, né, o da legalidade e o da moralidade. De acordo com Heli Lopes Meirelles, né, a moralidade administrativa não se trata da moral comum, né, mas sim de uma moral jurídica entendida como um conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina interior da administração, né? Então, está voltada não para aquilo que é o entendimento coletivo da sociedade, mas pelos atos, né, praticados na administração, né? Aquilo que vamos voltar a visão aqui para a administração, né? Tem que ser feito com, né, com eficiência, com eficácia, né? Tem que buscar sempre o bem comum, coletivo, né? Aquilo que vai ser, né, a boa aplicação, né, do erário público, né? É interessante, né, também que vocês saibam, então nós, né, temos aqui o olhar ligado para isso, que a sociedade pode fiscalizar o cumprimento do princípio da moralidade da administração pública, e inclusive propor ação sempre que se verificar que tal princípio não foi respeitado, né? Então, olha que importante aqui, olha o tamanho da responsabilidade, né, que este, né, conhecimento nos traz agora, né? A gente também é responsável, ele é corresponsável, porque a partir do momento em que a gente vê algo que não está alinhado com o princípio da moralidade, né, que o ato, né, administrativo, a administração pública não está, né, agindo de acordo com o que deveria fazer e agir, né, nós podemos e devemos, né, fazer o questionamento, né. Os atos contrários à moralidade administrativa são ilegais e, portanto, punidos, né? Nesse sentido, é preciso que o princípio da moralidade na administração pública seja respeitado pelos mais diversos órgãos da administração pública brasileira. E finish, né? Finalizamos aqui, né, esse conteúdo, né? Então, nós vimos aqui, né, de uma maneira bem, né, dinâmica,
né, aquilo que precisa ser feito, né, para formalização dos contratos, né, quais são as regras que são obrigatórias e que tem que fazer parte do contrato, tanto, né, para determinação e descrição do objeto a ser contratado, né, as regras de ambas as partes, né, que precisam ser entregues e respeitadas, né, não só, né, do contratado como da contratante, ou seja, do órgão público, né, da administração pública, né, os procedimentos, né, que tem que ser feito, né, para execução, né, do contrato, né, indicação, né, de um fiscalizador, né, por parte da administração pública para acompanhar, né, a execução das entregas, né, e os procedimentos que podem ser feitos, né, para medidas de correção daquilo que está sendo previamente estabelecido no contrato, né? E se porventura, né, não for feita as correções, né, nós temos aqui, né, os momentos e aquilo que pode ser feito para, né, ser feito o cancelamento, né, do contrato administrativo, né? Então, seja por parte total, né, ou por uma parcela do contrato, né, por não entrega de volume, qualidade, né, por algum motivo que gere algum tipo de atrito, né, entre as partes envolvidas, né? Então a gente viu também, né, aquilo que pode, onde que está, né, o braço, né, do Estado, né, e do contratado para fazer o cancelamento, né, do processo, né, licitatório, né, então do cancelamento do contrato assinado, né, sempre lembrando que, né, pode ser feita de forma amistosa, né, ou de forma judicializada, né, e nós vimos por último, né, que pode ser utilizado também, né, o guarda-chuva aí da Lei de Defesa do Consumidor, né, pelo órgão público, né, para os questionamentos dos contratos, quando não foi, né, cumprida as cláusulas e entregue aquilo que seja necessário, né, para a administração pública, e em determinados casos, né, pode ser feito até a utilização da arbitragem para a tomada de decisão dos conflitos, né? A arbitragem, né, ela pode chegar, né, à decisão de encerramento do contrato, né, de penalização da parte da administração, né, por descumprimento, seja por atraso nos pagamentos, por não entregar, né, os espaços, ou a estrutura necessária para, né, execução das obras, né, ou até mesmo do contratado, né, para cancelamento ali total ou parcial desse contrato. Na semana que vem, né, nós vamos falar, né, um pouquinho sobre contratos de terceirização, né, nós vamos falar um pouquinho sobre terceirização e assim, né, finalizar o nosso conteúdo, né? Então já estamos caminhando aí para a reta final do curso, né? Então, turma de quarto semestre aí, ó, já estão, né, comprando fogos de artifícios aí para a formatura de vocês, né? Já está chegando, estamos chegando na retinha final. O pessoal do terceiro semestre, né, já está, né, começando aí a fomentar, né, aquele sprint final para o próximo semestre poder estar encerrando. Ainda não temos, né, com precisão, né, para falar para vocês se a prova do segundo bimestre ela será, né, de forma presencial ou de forma online, né. O Estado ainda hoje, né, ele colocou que a quarentena persiste, né, vai ser feita de maneira inteligente agora, né, separou o Estado por 18 grupos, e aí a gente ainda está nesse processo de indefinição para saber como que a capital vai estar, né, na condição aí do Covid. Então, daqui a 15 dias, né, parece que vai ter mais uma indicação. De antemão, né,
nós estamos trabalhando com todas as possibilidades. Tá? Então, nós hoje, né, até hoje foi a data que nós combinamos aqui com os coordenadores, com o Amaro, para passar, né, as provas para a instituição, para se tiver que ser feita, né, de forma presencial, impressa, né, eles terem tempo de estar fazendo já a impressão, então já está tudo bem encaminhadinho. Se eles falarem que não, né, nós vamos colocar aqui no sistema, né? Então, vamos trabalhar com as duas possibilidades. Pode ser que ocorra uma prova online, pode ser que ocorra a prova presencial. Tudo vai depender do andamento aqui da nossa cidade aí com relação a esse Covid, né? Que vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Tranquilos? Alguma dúvida? Olha a Renata fazendo biquinho aí, Renata. Não deu para me comprar aquele negócio lá, não, hein, Renata? Casa Bahia não ajudou. Tá sem som. Renato, para Renata ficar quieta, deve estar sem som mesmo. É verdade. Esqueci de tirar o som do negócio. Mas é aqui, ó as olheiras aqui da Renata, ó, tá vendo? Ela não dorme mais, entendeu? Aí a pessoa não fala mais nada. Você fala o dia todo, cliente, você não quer falar mais nada essa hora. Fica quietinha. Só dormir. Ó, Cristiano. Você tá aí trabalhando, é o Cristiano, no fundo dele aí, um monte de material. Tá trabalhando também, né, Cristiano? Aí, ó. Trabalhando. É bom, a gente não pode reclamar, né? Tem muita gente que acabou perdendo o trabalho, né? Outros foram afastados. Aqui, bem dizer, só tá eu e mais um só. Então você é bom. Ó, é isso mesmo. bate aí. É verdade. Eu e mais 3 vendedoras da minha loja toda. Essa é boa. Tá vendo? Bom, gente, é isso aí, ó. Maiara também. Ó, que chique. Ó, eu acho que aproveitar que abriu esse espaço para mim, entendeu? Vamos divulgar que os meus colegas, eles teriam que fazer uma compra, pelo menos comigo, né? Para poder ajudar todos os professores. O professor Maurício já fez a parte dele, né? Já comprou comigo, né? Continua tentando. Precisam comprar também. Não dá, se a gente me ajudar, senão eu vou ficar desempregada. Aí eu não termino o semestre com vocês, não termino o ano. Já pensou como vocês iam chorar? Não dá, gente. Tem que comprar? Você é o primeiro, Cristiano. O problema é, eu tô no quarto semestre, tem que ir na faculdade ainda e tem a formatura que eu nem sei se vai existir. Vai sim. Aí é professor. Vai existir tudo. Gente, isso que a Renata está falando, né, é uma coisa legal e importante também. Né? A gente está aqui num grupo, é sempre importante, né, quando a gente está na faculdade, formar esses networking. Né? Esses networking servem para isso. Né? E muitas das vezes a gente vai precisar, né, de fazer algum tipo de aquisição, né? E como que eu vou fazer? Eu tenho que comprar pela internet, as lojas estão todas fechadas, né? Tá aqui, ó, a Renata colocando aí, ó, fazendo seu jabazinho aqui. Vamos lá. Façam suas pesquisas, né? Ó, eu posso garantir para vocês que deu certo. Fiz aqui com a Renata, já chegou, já instalei, ó, esse final de semana. Usei com Coisa linda de Rê, tá vendo? Isso mesmo, Pro, faz a propaganda mesmo, me ajuda. Né? Assim. Vai te ajudando, na medida do possível, né? Então, é isso mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo, um tem que ajudar o outro. Eu também tem coisas que eu posso comprar também direto pela internet, mas aí eu prefiro comprar com alguém, pelo menos eu vou estar ajudando essa pessoa a vender também, né? Aqueles negócios de que fala ninguém solta a mão de ninguém, esse aqui é o termo adequado, né? Ninguém quer ajudar, né? Buscar ajudar esse é o verdadeiro. O da palestra na terça-feira, ele falou, né, que as empresas hoje em dia, né, com uma visão, né, mais contemporânea, elas estão buscando, né, auxiliar, inclusive os seus concorrentes, né? Tem Estados Unidos, aquele produtor que mais
ganha, né, premiação melhor milho. Para de fumar, menino. Covid mata. Peraí. Aquele produtor que tem o melhor milho, ele só consegue produzir o melhor milho porque ele distribui parte da sua produção, né, para os agricultores com retorno. Por que ele faz isso? Porque ele é bonzinho, né? Porque né, ele é um cara, né, abnegado? Não, porque ele sabe que se tiver as abelhas que vão polinizar, se pega um pólen de um milho ruim de um lado, ele vai contaminar o seu milho, né? Então vai nascer milho ruim. Então ele garante sementes boas ao seu entorno para ele crescer, continuar crescendo e ter destaque, né? E com isso ele alavanca todo mundo. Então, né, nos reerguendo, nos fortalecendo aí, todo mundo junto. Verdade. Renata. É isso mesmo. Os trabalhos, os resumos. Olha, pronto, é o único que eu tô em dia com trabalho, hein? O resto, tudo. O Amaro, coitada de mim, tô lascada com ele. Fiz tudo, Amaro, não deu? Haja mão pra isso. Dá não. Eu acho que vai ser o único trabalho só que eu não vou entregar, viu? Apesar de ter gravado toda a palestra, eu ainda não fiz o trabalho ainda. Vale 1.500. Eu comecei a estudar mesmo, né? Tarde. Tava sem internet. Então, né? Estudar com os É a vida, né? Seu ou não? Só lembrando que a nossa disciplina aqui, ela é a MP, tá? Então, vocês não têm aqueles exercícios online para fazer que vale pontuação. É a pontuação transversal, tudo, mas toda a pontuação que vocês tiverem aqui vai partir dos trabalhos, né? E de prova, a maior parte, né? E essa disciplina, né, é importante. Então, se você não tem uma quantidade de pontos acumulada ali, faz essa resenha, pelo amor de Deus, aí, ó. Valendo 1.500 pontos, não abre mão dela, não. Tá? Misericórdia, vale 1.500 pontos? Vale 1.500. Isso. Misericórdia, tô fazendo fazer agora. Fazer agora, vou virar a noite fazer. Tem que fazer, rapaz. Tem que fazer. Mas essa Perfeita, hein? Essa resenha que você tá falando é que você tinha me cobrado esses dias, não foi? Que você me falou? Não esquece de fazer a resenha? Isso, da palestra de terça. Da palestra. Então, isso. Essa daí o Paulo fez comigo e mandou para você. Ah, o Paulo fez com você. Sei! Aí, pronto, então 1.500 eu tenho, né? É 750 para cada um. O professor Maurício, hoje tem alguma coisa ou não? Não, nossas atividades, elas encerrou ali com a última resenha, tá? Graças a Deus. Aquela lá eu já fiz, então. E aí agora vocês vão ter um espacinho, né? Uma folga para planejar aí, ó, seus estudos, tudo direitinho, tá? Pelo menos na minha disciplina aqui, a gente já fechou todas as atividades, né? Daqui para frente é só finalizar. Aliás, até o conteúdo, né? Nós já finalizamos, né? Essas aulas aqui, as duas últimas já foi um plus, e a terceira vai ser mais um plusinho aí que eu vou estar agregando. Em termos de conteúdo, nós estamos, né? Mais do que rigorosamente em dia. Que bom. Show de bola. Certo? Certo. Então, certo. Uma boa noite para vocês, né? Vou liberá-los para vocês fazerem intervalo. Nada de fumar, Renata. Eu vou comer outra sopa, que tá frio, né? Mas aí você tem que dar exemplo para ela. Não pode? É verdade, gente, não fuma, tá? Que é feio, faz mal para a saúde. É bom? É feio. Tá bom. Problema respiratório, né? Então é isso, gente. Ó, finalizamos a nossa transmissão por hoje. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Vivam, né, com cuidado. Não esqueçam, né, de lavar as mãos, de utilizar o álcool gel, quem precisa, né, se movimentar,
usa a máscara, né? Mas não deixam de sobreviver, de viver, né? Com esperança, muita coração. Ai, que lindo, gente, de máscara. Arrasou. Então, tá bom. Então, a prova então, ainda tá na interrogação mesmo. Não sabe ainda se a gente vai fazer presencial. Eu não vou falar com o Dória. Então, você depende tá dependendo aí do estado. Se eles liberarem, né, as entidades de ensino, né, para voltar, né, a aglomeração, pode ser que ocorra as provas presenciais impressas. E aí tá dentro daquele cronograma lá que o Amário já passou para vocês, que vai ser da semana do dia 15 até o dia 19. Tá? Então, você começa dia 15, nossa prova seria, né, 15, 16, no dia 17. Né? Se não puder ser presencial, né, será o modelo online, né, parecido com aquilo que nós fizemos na B1. Tá? Só no mesmo dia. Questões. Né? E aí, mas até agora nada definido, né? Eu não vi o Dória falando. Não sei o que acordou. Eu sei que meu gerente estava arrumando a loja. Falou que talvez dia 1º volta, né? Aí eu não sei. É que vai ser dividido em 4 fases, né? Ele dividiu o estado em 18 grupos, né? E colocou níveis, né? Da Covid. Então, a capital aqui talvez não volte agora dia 1º, não. Tá. E até dia 19. Potenciais. Tá bom, então. Eu li em outros lugares que as faculdades voltariam lá para julho. Poder sair. Isso. Quando a gente sair de férias, né? Quando terminar, no caso, aqui, o 4º semestre, aí volta. É maravilhoso. Achei lindo. Rapaz. Aí só de raiva, você volta para a faculdade em agosto, viu, Mayara? Só de raiva. Em agosto eu tô lá fazendo pós. Tô nem aí. Você vai ver que em agosto, se Deus quiser, né, os alunos vão ser recebidos, né, com aquele show bacana. Nossa, sim seja, hein? Eu só acho que eles deviam distribuir cerveja pra gente também, que sempre fica faltando. Né? Você não deixam nem entrar e nem distribui, é muito ingratidão. É um abuso, né? Você dá um dedinho e já quer o braço inteiro. Mas estiga, né? Você começa a ouvir o sambinha lá, você, opa, cheguei! Aí daqui a pouco... cerveja na hora. Não tem. Já bem que tem o tiozinho lá de fora que vende pelo menos aquele... Como que é o nome? Aquele negócio lá de chocolate com conhaque, né? Aí você dá uma esquina. Oi? Não conheço, não. É gostoso. O Maurício não curte essas coisas. Né? Pra melhorar. O Maurício é geração saúde, gente. Que bom, muita saúde. Ele tem que cuidar dos barrigudinhos. 2. Ó minhas entradas. Ó. Meus barrigudinhos estão... Olha a minha barrigudinha ali, ó. Não deixa sua mãe fumar. Menino, né? Parece um menininho, mas é uma menininha. Hoje a Renata tá de boa, ela nem tá jogando Uno. Hoje eu não tô, eu tava comendo sopa, vou comer mais. É isso aí, aproveita aí, gente, que tá frio, tá? Boa noite para você. Pessoa, você já vê até redondo, né? Quando eu voltar, vocês vão falar, nossa, quem é essa pessoa? Aquela gordinha ali, ó, parece a Renata, né? Não parece, não, sou eu mesmo. É eu mesma. Ai, gente. Sempre é muito bom o contato com vocês. Né? Uma saudade enorme. Gente, um beijão. Boa noite. Vamos para a sopa. Vamos esquentar que tá frio demais. Né? Melhor parar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Até a semana.